Estamos iniciando mais um dos nossos encontros semanais e desejamos que os lares de vocês sejam iluminados e recebam muitas bênçãos. Para hoje nós temos o quadro Nós e o Mundo, o seguinte tema: como o ser humano progride neste mundo e no outro. O que será que o espírito fica fazendo enquanto aguarda uma nova chance de reencarnar, por exemplo? Uma questão interessante, não é mesmo? Bem, no Fonte Allan Kardec, comentários sobre a impulsividade, e o Espiritismo responde sobre a questão de uma mãe que pergunta se adianta procurar um centro espírita para um filho que vive adoentado. Para encerrar a presença literária, o e-book A Aura e os Chakras no Espiritismo. Fique ligado, portanto, não perca nada do Diálogo Espírita que está começando agora. Olá, amigos. No quadro Nós e o Mundo de hoje, nós vamos falar sobre uma questão bastante interessante para todos nós. Eu imagino que você já deva ter se perguntado: como nós progredimos nesse mundo e no outro? Estou aqui com a Rose e nós vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Rose, o que você acha? Bom, eu acho pouco, mas Kardec dizia, né, já na introdução do Livro dos Espíritos, que o mundo espiritual ele é pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo material poderia jamais ter existido e ainda assim o plano espiritual existiria e continuaria a existir. Portanto, de uma certa forma, ele coloca que os espíritos, naturalmente, até poderiam existir e progredir somente no plano espiritual. Então, por que a necessidade da reencarnação, né? Essa é a grande pergunta. Como é que o ser humano evolui, ou o princípio espiritual, o espírito evolui nos dois planos, material e espiritual? Bom, como é que uma pessoa cresce? Como é que uma pessoa aprende? Com experiências, enfrentando desafios, resolvendo problemas. Prova disso é aquele filho paparicado, mimado, né? Que os pais resolvem tudo por ele, jamais aprende, jamais amadurece, a não ser que fique órfão, né? E tenha que enfrentar a vida mesmo na idade madura. Então, o ser humano evolui à medida que enfrenta problemas, enfrenta desafios, enfrenta um ambiente heterogêneo, que faz com que ele apresente as suas melhores qualidades, tentando sobreviver, tentando resolver as questões. Ninguém cresce, ninguém amadurece, ninguém aprende, né, num ambiente protegido, homogêneo, ou pelo menos evolui com muito mais lentidão. O plano espiritual, por uma questão até de certo modo da sua própria estrutura, por assim dizer, material, porque ele é feito de matéria noutra dimensão vibratória, ele só permite a convivência de criaturas relativamente homogêneas, no mesmo grau evolutivo. Assim como o pássaro não consegue ficar dentro da água muito tempo, ou o peixe só sobrevive dentro da água e não consegue sobreviver exposto ao ar, no plano espiritual os espíritos vivem de acordo com um ambiente ou dentro de um ambiente que corresponde à sua faixa evolutiva. Portanto, os desafios e os problemas do seu próprio ambiente são minimizados. Já na Terra, o que acontece? Você reencarna aqui, né, e encontra criaturas melhores que você e criaturas piores que você. Você sai na rua e não sabe se vai ser assaltado. Você vai a uma escola e tem contato com um sábio e você fica maravilhado com aquela possibilidade de aprender. Então, o ambiente heterogêneo da Terra facilita a evolução. O ambiente espiritual, por outro lado, é mais homogêneo e retardaria, talvez, por isso Deus escolheu, né, nos submeter à vida material, o processo evolutivo. Então, sempre será necessário essas duas etapas, né? A etapa que nós estamos aqui no mundo material, passando por essas diversas experiências, tendo também espíritos que muitas vezes nós tivemos alguns desafetos em outros momentos, e isso nos treina, não é verdade, Rose? Agora, como que a gente pode entender
por que alguns espíritos aproveitam melhor o tempo na erraticidade, não é? E como a gente pode entender o que é erraticidade? Uma boa pergunta, né? Bem, a erraticidade, para a gente entender rapidamente, o Kardec explica, né, e ele traz assim, que é o estado em que se encontram os espíritos errantes ou erráticos, isto é, os que estão, né, que já não estão encarnados, eles estão já desencarnados, já saíram do corpo físico, estão agora no mundo espiritual e estão em processo de evolução. Então, não é que o espírito está cometendo erros, é porque ele está, como assim dizer, de certa forma, num estado errático, ele não tem uma morada fixa, ele pode também ficar ligado aos seus entes queridos, ele pode ficar em algum local apropriado para a condição mental dele, a condição moral dele, e fica. Então, nesse período de erraticidade, como a Rose nos trouxe na primeira parte, vai depender muito da evolução desse espírito. Então, ele pode ter situações que ele está em aprendizagem, ele pode fazer cursos lá, ele pode continuar estudando, só que ele precisa reencarnar para passar por essas experiências que a Rose explicou tão bem. Qual é a vantagem que eu vejo do processo, acelerar até o processo evolutivo na parte do plano espiritual? Porque ele esteve reencarnado. Isso. Então, quando ele volta ao plano espiritual, ele tem o quê? As consequências espirituais, ele sente em si mesmo as consequências espirituais das escolhas que ele fez. Ele tem condições de analisar se ele errou, se ele acertou, em que pontos ele progrediu, em que pontos ele falhou. E, de certa forma, ele referencia toda a experiência humana que ele viveu e assimila a sua bagagem espiritual, não só os atos que ele praticou, mas as consequências morais e espirituais dos atos praticados. Então, ele faz como que uma avaliação do percurso e, com isso, ele também amadurece. Mas qual é a grande vantagem, né, dele ter que voltar à Terra? Ele, enfrentando essas divergências, as dificuldades, os desafios, ele traz a memória da avaliação feita, das boas resoluções tomadas e tem aquele impulso para o bem, para resolver a questão, para progredir, para triunfar. Se ele fraqueja, ele vai ter novas reavaliações, né? E aos poucos isso vai tornando a sua trajetória cada vez mais certa, mais direta. O que é uma trajetória mais certa, mais direta? Aquele em que ele vence por seu próprio esforço o egoísmo, sobrepuja o instinto em busca do bem comum. Ele é obrigado a voltar ao desafio heterogêneo que nenhum de nós gosta, né? A gente gostaria de viver num lugar onde todo mundo nos amasse, todo mundo fosse bom, fosse justo, ainda que a gente ainda não seja totalmente, né? Nós gostaríamos de viver num ambiente assim, um Shangri-La. E isso é possível? Claro que é. O que nós precisamos fazer para atingir esse estado, esse nirvana, né? Nós precisamos conquistar a paz de consciência. Nós precisamos viver num ambiente heterogêneo, aprendendo a não só tolerar, não só ser justo, mas a amar os divergentes, amar os diferentes. Quando nós atingirmos aquele estado em que espontaneamente perdoarmos os ofensores, como Jesus perdoou, desejarmos o bem a quem nos prejudica, nos calunia, nos persegue, nós teremos ultrapassado a fase da necessidade do desafio do ambiente heterogêneo. Já teremos aprendido tudo o que foi possível assimilar nele. E não precisaremos mais estarmos presos nessas reencarnações difíceis em que ainda estamos, em que o ambiente nos desafia e que nós precisamos uma enorme força de vontade para agirmos de acordo com os princípios que teoricamente adotamos. Perfeito. Então, na verdade, nós precisamos dessas experiências carnais aqui, encarnados, até desenvolvermos a nossa consciência moral, a nossa evolução moral, e que a gente consiga também desenvolver a parte intelectual, né? São duas asas, né, Rose? A asa moral e a intelectual. Exatamente. E quando a gente atinge pelas diversas vivências aqui no plano terrestre, nós também
teremos melhores oportunidades de aproveitar nosso momento quando nós estivermos desencarnados. Bem isso, não é né? verdade? Então, amigos, vamos seguir sempre aprendendo, desenvolvendo a nossa consciência moral. Que aprendendo mais, a amar os desafios, a ser gratos pelas lutas, a valorizar o trabalho árduo, a valorizar as diferenças, as divergências do ambiente que nos cerca, porque quando aprendermos que Deus nos manda tudo isso, porque confia na nossa capacidade de superação, porque confia na nossa capacidade de amar o divergente, de amar o diferente, de sermos generosos com quem nos persegue, aí sim, nós não precisaremos mais do desafio da limitação, da vida difícil, do trabalho árduo. Por quê? Porque já teremos conquistado todo o conhecimento, né? Toda a experiência que a capacidade da vida terrena, da vida material pode nos dar. Então, se nós fizermos esse esforço hoje, para desenvolvermos em nós as asas da espiritualidade, enxergando com os olhos que Deus provavelmente tem com a vida, né? Que o desafio visa a nos libertar, a nos fazer caminhar mais rápido, a nos aperfeiçoarmos na sabedoria e no amor, nós então teremos, mesmo na Terra, o paraíso interno. E quem sabe depois a possibilidade de vivermos num ambiente de harmonia. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita. Na matéria de capa desta edição, a mediunidade na Igreja Católica. No editorial, números e constatações sobre o movimento espírita. Em Trocando em Miúdos, Emmanuel e Luther King. Em livros que eu recomendo, de Hermínio Miranda, Alquimia da Mente. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, hoje no Fonte Allan Kardec nós iremos conversar a respeito da impulsividade. O que seria essa impulsividade? É aquele comportamento que temos de vez em quando de agir sem pensar, de agirmos primeiro para depois ver o que aconteceu. A impulsividade, ela não é totalmente negativa, ela também tem o seu lado positivo pela espontaneidade. Né? Então, quando nós somos bem espontâneos, muitas das vezes nós conseguimos modificar, né, projetos, né, maneiras de fazer diferentes, inovadoras. Mas, quando essa impulsividade toma conta da nossa vida de tal forma que agressivamente usamos palavras que ferem, né? Quando nós temos palavras que pesam, que vão ferir o outro, essa impulsividade, ela é negativa, porque o que vai acontecer? As pessoas vão se afastar de nós e esse comportamento vai nos trazer arrependimentos, porque aí quando nós estivermos lá na frente, que nós olharmos para trás, que nós pararmos um pouquinho, nós vamos ver que agimos e perdemos às vezes oportunidades duradouras pela nossa impulsividade, pela nossa pressa, por não pensar antes de fazer. Então, vamos pensar na nossa impulsividade. O que nos leva a ser tão impulsivos? Aquele assim, bateu, levou. Quando nós somos mais jovens, esse comportamento ele é muito natural em nós, mas não quer dizer que ele é saudável. Com o passar do tempo, nós vamos refletindo mais, mas nós podemos sim, todos os dias, tentarmos modificarmos essa impulsividade através do pensamento, de fazermos uma meditação, fazer um relaxamento, começar a perceber que horas que eu deixei que a impulsividade tomasse conta da minha vida, em que momentos eu perdi por ser impossível de falar coisas que não devia ou fora da hora. Então, se nós não conseguimos por nós mesmos, vamos procurar ajuda, vamos procurar fazer terapias, vamos fazer uma caminhada, vamos parar e respirar. Assim, nós seremos menos impulsivos. Nós vamos fazer uma reflexão
do nosso fazer. Fica a dica. Um abraço a todos. Jornal Comunicação Espírita. Na matéria de capa desta edição, a mediunidade na Igreja Católica. No editorial, números e constatações sobre o movimento espírita. Em Trocando em Miúdos, Emmanuel e Luther King. Em livros que eu recomendo, de Hermínio Miranda, Alquimia da Mente. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, temos uma questão bastante interessante. A questão diz assim: meu filho vive doente. Será que adianta eu procurar um centro espírita para buscar a cura? Vejam que interessante. É muito comum esse tipo de pensamento, no qual nós vamos entender que a pessoa busca a casa espírita, imaginando que lá, pelo tratamento, pelo passe, pelos trabalhos que são realizados na casa espírita, possa trazer a cura para aquele filho adoecido. Porém, quando nós temos uma criança ou alguém adoecido em casa, o que nós devemos fazer é antes entender o que está acontecendo com aquela criança. Será que ela contraiu uma virose? Será que ela está com algum tipo de infecção? Será que ela passou por alguma enfermidade e precisa ser pesquisada? Então, nós não podemos imediatamente achar que vamos encontrar a cura na casa espírita sem antes ter feito esses caminhos que são muito importantes, que é o de levar a criança, perceber a criança e, se necessário, levar a criança ao médico, O médico vai avaliar, ele vai fazer levantamento do histórico, ele vai também pedir exames, ele vai consultar a família sobre outras perguntas pertinentes e vai identificar a enfermidade. Muitas vezes é uma enfermidade muito fácil de resolver, apenas uma virose, uma infecção de garganta, uma infecção que normalmente afetam as crianças. E essa é a parte principal, tá? É a parte mais importante. Então, se nós tivermos uma criança com alguma enfermidade, o caminho que é recomendado é a busca de um profissional competente. A parte da busca da casa espírita, ela vai ocorrer quando essa família já está com algum direcionamento, que ela já compreende que a oração e a fé são elementos também importantes do processo de tratamento, do processo de cura. Mas eu não posso jogar essa responsabilidade para a casa espírita. Eu não posso imaginar que eu vou me curar de algo lá na casa espírita. Isso não é correto. É uma afirmação que a gente não pode considerar. Para cada caso existe um caminho e os tratamentos são complementares. Muitas vezes é necessário o tratamento combinado, que é o uso da medicina tradicional, pelo uso da medicação, do tratamento convencional, que o profissional médico vai realizar, e o uso de algum elemento que fortaleça a nossa fé, seja pela casa espírita, seja por outra religião, seja no culto na igreja evangélica, seja na missa na igreja católica. Então, nós precisamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, buscar as informações necessárias, sempre estar atento a essas possibilidades, porque senão nós correremos o risco de imaginar que existe uma cura milagrosa. Bem, nós também temos que levar em consideração que, se for uma doença mais grave, se não for algo corriqueiro que acomete a todos nós em algum momento, um mal-estar, uma enfermidade, não é? E que a gente vai sarar naturalmente, seja com tratamento ou não, nós também precisamos levar em consideração que muitas vezes faz parte daquele
desenvolvimento daquele espírito passar por situações um pouco mais expiatórias. Então, ele, de antemão, antes de reencarnar, provavelmente ele já teria entrado em contato com o seu plano reencarnatório, e se for uma doença grave, provavelmente, se for da condição do merecimento, esse espírito, ele já sabe que passaria por aquela situação, de forma inconsciente. Quando nós reencarnamos, logicamente, nós não temos o acesso imediato à memória consciente, mas internamente nós sabemos, e a família também. Então, temos sempre que elevar nosso pensamento e fortalecer a fé, porque se for uma doença grave, provavelmente é uma doença que vai facilitar ou ajudar ou auxiliar aquele espírito a evoluir, assim também como a sua família. Para todos os efeitos, se for uma doença imediata, uma virose, uma coisa normal que acontece, vamos procurar a ajuda médica. Tá bem, meus amigos? Então, vamos seguir nessas informações. Sigam sempre conosco. Um abraço, muita paz. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. A presença literária de hoje, de início, chama a atenção de vocês, dos nossos telespectadores, para o fato que o livro sobre o qual vou falar, você pode adquirir sem qualquer custo, pois ele só existe na forma digital e foi editado pela editora virtual O Consolador, que em abril completou 10 anos e cujo acervo de publicações é inteiramente gratuito. O endereço eletrônico da Evoque nós vamos deixar aqui na tela durante todo o tempo do quadro, para que você tenha tempo de anotar e depois acessar para fazer o download. Então, você pode acessar, faz o download, repetimos, inteiramente gratuito, deste ou de qualquer outro dos cerca de 130 títulos que estão disponíveis lá no site da editora. E nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre o livro A Aura e os Chakras no Espiritismo, do escritor mineiro Paulo Neto, que foi ditado em 2021. Além do tema em si, o que chama a atenção, particularmente a mim, é o fato de que o autor, do início ao fim, ele se utiliza de muitas transcrições de várias obras da bibliografia que ele consultou, a começar pelas obras básicas de Kardec e também pela Revista Espírita, que era publicada pelo Codificador. Mas passa também por outras obras de outros autores, como de Leon Denis, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, e obras psicografadas do Chico Xavier e do Divaldo Pereira Franco. O autor só intervém com breves comentários para destacar eventuais confrontos, diferenças entre a opinião de um autor e o outro, né? E fazendo as aproximações quando necessárias. O livro se divide em 4 capítulos, além da introdução e a conclusão. São eles o perispírito, a aura e os chakras, espíritos que os mencionam e estudiosos que dão notícias deles. Para que o leitor tenha uma primeira ideia, uma noção do que irão encontrar no livro, nós listamos abaixo algumas dessas citações interessantes que o Paulo Neto faz. Por exemplo, da Revista Espírita de dezembro de 1862. Sem usar o termo aura, Kardec faz referência a ela quando diz que
O perispírito, pela sua natureza fluídica, irradia ao redor e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera. No livro A Gênese, no capítulo 14, item 17, ele diz, perispírito, aí está se referindo a perispírito, mais à frente ele diz, irradia ao seu redor e o envolve como uma atmosfera fluídica. Em obras póstumas, o codificador afirmou que o perispírito é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Aí o italiano Ernesto Bosano, no livro A Crise da Morte, ele cita Frederico Reines, que também faz referência ao conceito da aura. Leon Denis, no livro No Invisível, diz que os eflúvios são luminosos, coloridos, formam em torno de nós camadas concêntricas que constituem uma espécie de atmosfera fluídica. É a aura dos ocultistas ou fotosfera humana. Voltando a obras póstumas, explica-se lá, a certa altura, que a emissão de raios luminosos e coloridos, que, aspas, é muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais. No livro Correlações de Espírito e Matéria, do Jorge Andréa, também foi um escritor, um estudioso espírita, leciona que o duplo etéreo, e aqui eu faço um parênteses, o duplo etéreo é que nós costumamos chamar de corpo vital. Então, na doutrina espírita, normalmente a gente fala em 3 elementos constitutivos do ser humano. O espírito, o alma, o corpo físico e o perispírito, que faz a intermediação entre ambos. Porém, os hinduístas, os esotéricos, eles falam na existência talvez de 7 corpos. André Luiz cita, por exemplo, o corpo mental e cita o duplo etéreo, ou o corpo vital. Esse corpo vital, ele após a desencarnação do corpo físico, ele também se dissolve, enquanto que o perispírito, aquela parte mais consistente, ela é permanente e acompanha o espírito mesmo quando desencarnado. Então, voltando ao Jorge Andréa, o duplo etérico, em combinação com as radiações das células físicas, mostram um campo bem específico de energias que ultrapassam a superfície do corpo e constitui a aura, resultado dos campos energéticos que partem do perispírito, envolvendo-os com o duplo etérico e o manancial das células físicas. Na questão 146 do Livro dos Espíritos, diz a certa altura, a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Trocando em miúdos aqui, é o coração e o cérebro. Gente, chakras não é um termo espírita, mas importado das religiões orientais, tal qual o karma, né? Você não vai encontrar a palavra karma nem o chakra nas obras de Kardec. Porém, culturalmente, elas já estão incorporadas ao nosso vocabulário. Então, às vezes, facilita o entendimento, porque muita gente já ouviu falar de chakra e não viu falar de centro de força, que é mais difícil de explicar. Centro de força é o termo mais correto do ponto de vista espírita, que guarda correspondência com os plexos nervosos no corpo físico. São 7, basicamente, há alguns menores, né? Alguns falam em 8, porque constitui também um na base da medula, que seria o centro de força básico. E os demais são o cerebral, o coronário, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico e o hipogástrico e o esplênico na altura do baço. Bem, então todas essas informações no livro esse que eu citei aí, né? A aura e os chakras no Espiritismo. É uma boa dica e inteiramente grato. Abraço.